Olá, irmãos, graça e paz. Eu tenho que perguntar de novo. Vocês conhecem um nome mais lindo do que este? Jesus? Não dá, não conhecemos. Esse nome é maravilhoso. Ele está exaltado no mais alto, elevado trono desse universo. O que impressiona nesse amado Senhor é que ele morava nos seus palácios de marfim. Ele tinha adoração dos anjos. Ele tinha absolutamente tudo aquilo que ele merecia ter. Mas um dia ele olhou para o Mário e falou assim: Mário, eu vou te buscar. Olhou para o Lincoln, olhou para o Maurício, olhou para a Muriel, para a Carol, olhou para cada um de nós: eu vou buscar vocês. Mas o preço seria altíssimo, irmãos. Quando ele abriu mão da sua glória, ele nasceu nesse mundo, viveu uma vida santa, perfeita, e marchou para uma cruz, não como uma vítima que foi apanhada de surpresa, mas ele foi em direção àquela cruz como um rei, estava indo em direção à sua coroação. E lá ele entregou a sua vida por cada um de nós. Ele preferiu morrer pelo Adalberto a viver sem ele. Que Senhor é esse que você tem, meu irmão? Então, por isso que o nome dele está colocado acima de todo nome. E é debaixo desse nome que nós estamos reunidos nessa noite. E que o Espírito Santo possa nos socorrer nessa noite. Quem somos nós, queridos irmãos e irmãs? Quem somos nós para abrirmos a palavra? Quem sou eu, quem somos nós para falar de alguém que nunca pecou? Quem sou eu para falar de alguém que nunca chegou a se recompor? Desculpa, não era bem isso que eu queria falar. Ele era absoluta e absolutamente perfeito. Então, para que nós possamos falar desse Senhor, nós precisamos colocar a boca no pó. Precisamos que o Espírito Santo nos ajude, nos socorra. Nós vamos orar uma vez mais, vamos pedir que o Espírito Santo, que já está passeando em nós, entre nós, ele assuma toda a direção, do falar, do ouvir, e que nós saímos daqui edificados por ele, pela sua palavra. O amado Senhor, uma vez mais, nos reunimos aqui nesse ambiente. Temos a plena consciência de que nada podemos se o Espírito Santo não só assoprar vida sobre nós, sobre a palavra. Então nós dependemos desse bendito Paráclito nessa noite. Que ele realmente exerça seu ministério, trazendo luz ao nosso coração. O Senhor nos trouxe aqui. Então fala, pois o teu povo te ouve. Em teu nome, amado Senhor Jesus. Amém. Só colocando para os meus irmãos, no último domingo, nós iniciamos aqui um encargo e tem como título Uma Aldeia Chamada Betânia. Eu disse aos meus irmãos que procuraria completar o encargo nessa noite, mas não será possível. Nós vamos avançar um pouco mais e nós vamos precisar de um terceiro encontro na oportunidade do Senhor. Devido à riqueza de tudo isso que está envolvendo este assunto. Quanto mais nós buscamos, mais o Espírito tem aquecido o nosso coração. Então, na semana passada, no último domingo, nós introduzimos esse assunto. E para justificar o encargo, eu fiz algumas perguntas, meus irmãos. O que há de relevante estudarmos sobre Betânia? Porque é importante nós estudarmos sobre uma aldeia que não tinha mais do que 1000 habitantes. Aí levantei uma outra pergunta. O que Betânia precisa nos ensinar? Qual é o peso espiritual que há nessa pequena aldeia? Que nós devemos, então, compreender para que sejamos edificados. O que podemos encontrar em Betânia para que seja tão especial para o Senhor?
Ainda fiz mais 2 perguntas, eu estou apenas lembrando aos meus irmãos o que Betânia verdadeiramente representa para o coração do nosso amado Senhor e qual a relação de Betânia com o tempo do fim. E, completando todo esse pensamento, qual é a diferença entre essa pequena aldeia Betânia, com em torno de 1000 habitantes, com Jerusalém? Então aí nós começamos a desenvolver o nosso pensamento. Disse aos meus irmãos para que nós pudéssemos conhecer a importância de Betânia, não somente para o coração do Senhor Jesus, mas para a igreja no século 21, seria necessário nós entendermos Jerusalém. Aí nós discorremos e apresentamos aos irmãos várias passagens, mostrando que, aos olhos de Deus, Jerusalém era a cidade do grande rei. Era a cidade que ele tinha apartado para ali colocar o seu santo nome. Vimos isso claramente em várias passagens. E ali em Jerusalém, ao Monte Moriá, onde foi construído o templo. Os templos, que ao longo da história foram ali edificados. Vimos algumas passagens mostrando que quando o Senhor Jesus referia-se no início do seu ministério ao templo, ele falava o seguinte: a casa do meu Pai. Isso ele começou a falar quando ele tinha 12 anos de idade. Quando ele se perdeu, naquela comitiva que havia ido para Jerusalém com os seus pais, e depois voltando, onde está Jesus? Cadê esse menino? Onde está esse menino? Voltaram para Jerusalém, ele estava junto com os escribas, os mestres, discutindo os assuntos. Então, quando ele é chamado a sua atenção: filho, por que fizeste isto conosco? Aí Jesus, com 12 anos, fala assim: mas vocês não sabiam que eu deveria cuidar dos assuntos da casa do meu Pai? Então Jesus, ele tinha Jerusalém como a cidade do grande rei, que era ele mesmo. Ele via o templo como, de fato, a casa do seu Pai. Aí nós fizemos uma pausa e aumentamos o nosso quadro para mostrar para vocês. Mostramos como que o Senhor então foi recebido pelo próprio mundo que ele criou, especificamente essa terra. Aí nós vimos que desde o ventre materno ele foi rejeitado. Quando ele tinha 2 anos de idade, nós sabemos, nosso irmão mencionou isso pela manhã aqui, então Herodes, com aquele ciúme louco dele, porque um rei havia nascido, então, de 2 anos para baixo, todas as crianças de Belém e aos redores foram mortos. Aí esticamos um pouco o fio da história, vimos no início do ministério do Senhor Jesus, ele dizendo, ou a palavra de Deus dizendo: veio para que eram seus, e os seus não receberam, rejeição. Aí vimos um pouco do movimento do Senhor Jesus andando para lá, para cá nos estados, Samaria, por exemplo, onde ele não foi aceito, ele foi rejeitado. Aí fomos para Nazaré, a cidade na qual ele viveu por muito tempo com seu pai. Ele serrava tora, vivia no meio do pó de serra. E ali nós vimos que aqueles habitantes, intentaram contra a vida dele, querendo lançá-lo em um precipício, rejeição. Aí nós vamos buscar a situação na sua própria família. A sua própria família, os seus irmãos falam assim: você quer aparecer? Vai para Jerusalém, aqui não é o teu lugar não. Porque nem os seus irmãos e irmãs criam nele. Rejeição. E nós vamos citando vários quadros mostrando esse aspecto da rejeição. Até que a própria parábola que ele conta sobre os servos maus. Então, o que o Senhor mostrou, naquela parábola? Que vindo o filho, no final da parábola, vindo o filho, aqueles lavradores maus falam assim: este é o filho, é o herdeiro, vamos matar e vamos nos apropriar de tudo. Rejeição. Então, rejeição, 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 rejeição. Nós vimos isso. Aí eu falei para vocês de uma rejeição que seria uma final, onde, quando ele estava pendurado lá naquela cruz, ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? E essa rejeição seria motivada por causa dos meus pecados, do Fernando, da Jane, do Wagner, os nossos pecados sendo colocados sobre o Senhor Jesus Cristo. O Pai Celestial não podia ter comunhão com o seu Filho que havia sido feito pecado naquela cruz.
abandonado pelo próprio Pai naquela cruz. Rejeição. Certo irmão, escrevendo sobre esse assunto, eu creio inspirado no seu mais profundo ser, ele criou um cenário que nós podemos até admiti-lo como plausível, que naquele momento, ao meio-dia, até as 3 horas, a Bíblia fala, quando Jesus estava pendurado no madeiro, houve trevas sobre toda a terra. E esse irmão, então, considerando esse cenário, ele disse o seguinte: naquele momento, o nosso amado Senhor Jesus estava plenamente só. Ele fala o seguinte, que o mar parou de quebrar as suas ondas, os pássaros não cantaram, e os animais não grunhiam, nenhum tipo de som. Sabe por quê, Mauro? O teu amado Senhor estava só. Rejeição, rejeição, rejeição. Mas sabe o que mais me impressiona nesse teu amado? Sabe o que mais impressiona no meu coração? Não precisam abrir, eu vou ler. Eu estou em Isaías 53, nós já lemos um texto, mas eu quero mostrar que 700 anos antes desse episódio acontecer, o Espírito Santo trouxe a Isaías as minúcias, os detalhes daquilo que estaria acontecendo no Calvário. Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse, era desprezado. E o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso algum. Sabe o que me chama a atenção aqui? Daqui a pouco continua a leitura. Sabe o que chama a atenção, Isabel? Esse mesmo Senhor fala assim: vinde a mim, todos vós, cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Meu irmão, minha irmã, está doendo a alma, está ferida, está machucado aí dentro, tem machucadura na alma. Olha que convite você está recebendo. Vá a este Senhor. Vá a este Senhor, que foi o mais rejeitado de todos os homens. E ele fala: vinde a mim, vinde a mim. Você conhece um Senhor mais lindo que esse, Vanderlei? Esse Senhor maravilhoso. Ele fala isto. Mais do que isso. A Bíblia fala que certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moídos pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Este é o teu Senhor, Vera. Jane, este é o teu Senhor. Este é o teu Senhor. Então, Ele veio para morrer na cruz por um indigno pecador como eu. Sabe, Ele com grande valentia marchou para aquela cruz, como há pouco falei, como um rei indo em direção à sua coroação. Com valentia Ele enfrentou aquela morte. Ele não precisava, Anderson, Ele não precisava, mas Ele olhou para você e amou você. Como que Ele pode te amar? Como que Ele pode me amar? Que Senhor é esse que nós temos? Ele não é apaixonante? Esse Senhor é maravilhoso. Então, deixando um pensamento, agreguei algumas coisas que não havia falado na semana passada. Então, nós vimos que houve essa rejeição plena, mas nós estávamos focando dentro do seu ministério. Ele foi rejeitado, rejeitado, rejeitado. Jerusalém, então, havia dado as costas para ele. Por isso que aquela profecia diz assim: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu reunir vocês, como a galinha reúne os pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. A vossa casa ficará deserta. Não é mais a casa do meu Pai. Então aí vem a palavra de juízo
do Senhor Jesus sobre aquela cidade do grande rei, a cidade na qual Deus tinha colocado o seu nome, na qual Jesus veio intensamente para, de fato, ganhar o coração daqueles que faziam parte do seu povo, mas foi rejeitado. Então, Jesus desfere o juízo. Aí está Jesus e os discípulos saindo do templo, e os discípulos olharam para aquele templo maravilhoso e falaram: que pedras, que construções, mestre! Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubado. Anos 70, General Tito, vamos dizer, todos os exércitos compostos daqueles que agregavam o Império Romano. No ano 66, eles circundaram Jerusalém, e no ano 70 foi completamente dizimada. Profecia cumprida. Aí está. Então, diante disso, que nós ainda acrescentamos aos irmãos? Diante desse fato, então Jesus, aí nós pontuamos e vimos vários textos. Na última semana, exatamente, antes da sua morte, Jesus, então, todo entardecer, ele saía de Jerusalém e ia para Betânia. De manhãzinha ele saía de Betânia e ia para Jerusalém levar o seu ministério. Ia à tarde, voltava para Betânia. E assim, até que se cumpriu todo o seu ministério. Então, todas as passagens já vistas com os irmãos, mostram-nos claramente isso. Que ao entardecer, ele saía de Jerusalém e ia para Betânia. De manhã ele voltava para lá. E a última consideração foi dentro daquela, nós consideramos Marcos, vocês se lembram? Onde Jesus, então, ele sai de Betânia e vai em direção a Jerusalém e vê uma figueira cheia de folhas. E a figueira, quando ela tem folhas, necessariamente ela está indicando que tem frutos. Mas quando ele foi lá, havia frutos? Não havia frutos. Jesus disse assim: nunca mais nasça nada de ti. E a figueira, nós vimos, ela secou-se até a raiz. O que Jesus quer nos mostrar por isso? Uma das figuras que classificavam não só o povo judeu, mas todo Israel, era a figueira. Então Jesus estava condenando a pompa, a hipocrisia, a mentira, toda aquela situação que envolvia a religião da época, aquele sistema religioso que aprisionava as pessoas, mas não tinha vida, não tinha realidade espiritual. Então Jesus amaldiçoou. É assim que ele faz com todo o sistema religioso. Porque tudo é aparente, tudo é externo, mas Jesus vem buscar o quê? Vida. Vida. Então nós vimos essa palavra, essa profecia, depois vai, se cumpre naquilo que há poucos falamos. Jerusalém, Jerusalém, que mata os teus profetas, apedreja, etc, etc, etc. Quantas vezes quiseram? E vocês não quiseram. Então aí nós vimos os vários textos das Escrituras Sagradas que nos mostraram essa situação. Então, o Senhor desferiu o seu juízo. Aí, para que nós possamos avançar um pouco nessa noite, o que acontece? Jesus não tinha lugar de repouso, de descanso. Nós vimos alguns textos na semana passada sobre isso. Onde ele encontrou repouso? Betânia. Betânia ele foi acolhido, em Betânia. Então, Betânia, para o Senhor Jesus, era um lar longe de casa. Para Jesus, Betânia nada mais era do que o lugar preferido de Deus na terra. Um povoadinho desse tamanhozinho, 1000 habitantes. Não era mais Jerusalém. Então, o que representa Betânia para nós? Exatamente aquilo que o Senhor deseja encontrar nas suas assembleias. E depois nós vamos verificar, mas adiantando, ele quer ser recebido, ele quer ser acolhido, ele quer ser ouvido, ele quer ser adorado, ele quer ter comunhão, ele quer ter manifestação de amor, ele quer ter ressurreição. Então tudo isso é Betânia, e ele quer encontrar nas suas assembleias, nas suas igrejas, Betânias. Ele quer que nós individualmente sejamos Betânia, mas coletivamente também. Ele quer que a nossa família se constitua uma Betânia. É isso que ele deseja. Agora, abram comigo. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10.
Lucas capítulo 10, eu vou fazer uma leitura, vamos deixá-la registrada. Lucas capítulo 10, vou ler do versículo 38 ao 42. Lucas 10, 38 a 42. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. Esse povoado é Betânia. E certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria e quedava-se assentada aos pés do Senhor. Ao ouvir-lhe os ensinamentos, Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada de muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado eu que eu fique sozinha a servir-te? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas, entretanto pouco é necessário. Ou mesmo uma só coisa, Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Aqui está. Só fazer uma pequena observação, depois eu quero falar alguns outros pontos para vocês, para que nós possamos avançar. Se nós pegarmos aqui, novamente, lembrarmos de uma das passagens que mostrou-nos a rejeição de Jesus e colocarmos ao lado do versículo 38 em especial aqui está na minha mente, é aquela de João 1,11. Veio para o que era seus e os seus não o receberam. Aqui, versículo 38, onde vocês leram comigo. Entrou Jesus num povoado e certa mulher, chamada Marta, o recebeu, o hospedou. Aqui está o contraste. Foi rejeitado lá, mas ele foi acolhido aqui. Este é o coração da igreja. Aqui está. Mas eu preciso ainda mostrar alguns poucos contrastes, alguns contrastes entre Jerusalém e Betânia. Voltem para Mateus, depois a gente vai recuperar isso aqui. Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26. Inicialmente do versículo 3 a 5. Mateus 26, 3 a 5. Preste bem atenção aqui. Então os principais sacerdotes, os anciãos do povo, se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás. Deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo, mas diziam: não durante a festa, para que não haja o tumulto entre o povo. Aqui está o coração dos principais, dos escribas, dos religiosos da época. Aquilo que estava no coração daqueles que haviam rejeitado o Senhor Jesus constantemente. Aqui está. Agora vamos ver o contraste na continuação, versículos 6 e 7. Aí nós já estamos dentro de Betânia. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando à mesa. Aqui está. Olha que contraste. De um lado, Jerusalém, com toda a sua pompa, com seus religiosos, e uma pequena aldeia chamada Betânia. Como Jesus foi recebido aqui? Vocês estão vendo aqui. Aqui está o ponto. Enquanto em Jerusalém os homens intentavam contra Jesus, em Betânia havia um ambiente de amor, de acolhimento, de recepção ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Rejeitado e odiado pelos grandes do povo, lá em Betânia, ele era recebido com amor e com honra. Entende a diferença entre sistema religioso e igreja e Betânia? Ele não encontrou lugar no templo, mas foi recebido na casa de Simão, o leproso. Mas as honras reais lhes foram negadas lá na cidade chamada cidade do grande rei, que era ele mesmo. Mas em Betânia, o bálsamo de grande valor foi derramado sobre a sua cabeça, a figura de uma unção real. Tem mais? Maria reconhece a honra do Messias e sobre ele realmente derrama aquele perfume de alto valor. Só Maria viu o real valor do Senhor Jesus. Possivelmente nem os discípulos conseguiam enxergar o que Maria
havia visto. Sabe por que os olhos dela foram abertos? Porque ela, Maria, se ocupava com as coisas do Senhor. Quando nós não nos ocupamos com os assuntos do Senhor, nós não vemos nada. Agora, quando o Senhor ocupa o centro da nossa vida, então nossos olhos serão abertos e nós vamos derramar o bom perfume sobre ele. Com certeza, ela tinha os seus olhos ungidos. O Senhor realmente preenchia todos os espaços do seu coração. Um irmão chamado F.B. Meyer, do século XIX, grande pregador lá do Reino Unido, ele disse o seguinte, que Maria exerceu o perfumado ministério do amor, porque somente ela tocou o coração do Senhor. Ah, se nós fôssemos despertados por isso. O coração daqueles que estavam em Betânia, inclusive, encontrava-se insensível, frio e sem amor. Eles não tocaram o coração do Senhor. Agora fazer um parênteses e trazer um pouquinho para a nossa realidade, em especial para o reunir da manhã, que é o partir do pão, todos os domingos. Muito importante nós pensarmos isto. O que nós temos visto? Será que nós só conseguimos ver uma mesa no centro, um pão e um cálice? Os nossos olhos precisam ser ungidos para que vejamos o Senhor. Para que nossos olhos possam, nesta unção, ver o glorioso amado da nossa alma. Só assim, queridos irmãos, quando nossos olhos forem abertos, nós quebraremos os nossos vasos de alabastros. A minha oração é que nós sejamos uma assembleia perfumada. A figura do quebrar o vaso de alabastro para que o perfume fosse espalhado é uma figura linda da nossa própria alma. É quando nós nos quebramos diante do Senhor. E aí vamos permitir que aquela vida mais profunda do nosso ser se manifeste em louvor e gratidão e adoração ao amado da nossa alma. Essa é a realidade do significado do quebrar do vaso de alabastro. Ele é digno, queridos irmãos, da nossa devoção, da nossa adoração. Ele é digno. Então aqui está uma pequena observação, olhando para esses contrastes entre Jerusalém e Betânia. Mas agora eu preciso falar um pouco para vocês sobre Betânia. Vocês se lembram quando eu falei para vocês? Você pega Betesda, Belém, Betel, Betânia. Então, Bet, né? Betesda, casa de misericórdia. Belém, casa do pão. Betel, casa, lembra? Casa de Deus. Betel, El. E Betânia, casa dos figos. Tem outras, vamos dizer assim, outras interpretações, mas a que mais cabe, e eu penso que essa é a mais adequada, é exatamente casa dos figos. Vocês que são estudiosos mais do que eu, vão me ajudar nesse assunto. Quando você vai olhar dentro da botânica, então, não só é aplicado para o figo, mas alguns frutos, alguns frutos também, tem dois nomes importantes aqui: infrutescência e inflorescência. Olha só que nome bonito. Infrutescência e inflorescência. Fruto, flor. Então, o que é infrutescência? Não vamos aqui nos detalhes da botânica, mas vocês só vão guardar algo importante para nós. Os frutos estão dentro do figo. Simples assim. Vamos por esse caminho bem mais... Depois vocês estudam, tá? Infrutescência e inflorescência. É lá no figo. Inflorescência é a mesma coisa. Na realidade, você vai estudar lá, você vai ver, são estudiosos, falam assim, que o figo não é uma fruta, é uma inflorescência invertida, um monte de florzinha para dentro. Então aí vocês vão buscar mais detalhes. O figo, aquela casca por fora, por exemplo, é simplesmente um invólucro. Simplesmente um invólucro. Agora, muito importante, como que o figo é reproduzido? Olha que detalhe interessante. Ele precisa de uma vespa.
chamada vespa do figo. É um inseto muito específico para que possa esta vespa polinizar ou colocar os seus ovos no figo para que ele possa produzir. E é o interessante, depois que essa vespa, chamada vespa do figo, coloca os seus ovos no figo, então tem o figo, tem o cabinho, a parte de trás, como tem um botãozinho, é por ali que é colocado os ovos. Olha que interessante. Depois que a vespa faz isso, ela coloca os seus ovos, ela morre. Ela morre. Ela morre. E podemos dizer, inclusive, palavras, por exemplo, assim, de pessoas que da botânica. Um não existe sem o outro. O figo precisa da vespa e a vespa precisa do figo. É bem assim. Podemos dizer, afirmar que o figo é o resultado do preço de uma vida. É impressionante isso, não é? Então, diante dessa pequena colocação, vou deixar por conta de vocês estudarem mais a fundo, o figo nos ajuda a ver verdades espirituais incríveis, incríveis. Incríveis. Aí a gente vai entender Betânia com mais amplitude. Agora vamos fazer o seguinte, se nós pudéssemos, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma excursão hoje. Vamos fazer uma excursão para dentro do figo. Vamos pegar um buzungão e vamos para dentro do figo, vamos passear. Vamos passear. Qual é o cenário que nós teríamos quando todos nós estivéssemos lá dentro do figo? Esquece, estamos dentro do figo. O que nós iríamos ver? Nós iríamos ver múltiplas flores, nós iríamos ver múltiplos frutílios, e nós seríamos envolvidos com um aroma inigualável, tudo internamente. Irmãos, toda a beleza, toda a flor, todo o sabor, todos os frutos e o aroma encontram-se dentro do figo e não fora. Lembre-se, o preço desse figo foi uma vida. Isso é Betânia. A beleza não é externa, é interna. Os frutos também são frutos que procedem de uma realidade interna. E o perfume também vem da realidade interna do figo. Isto é Betânia. Isso fala-nos o quê? Fala-nos que o Senhor começa a sua obra em nós dentro, no íntimo, no mais profundo do nosso ser. Agora eu quero que vocês vão para um texto, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. 2 Coríntios 3, versículo 18. Texto extremamente conhecido e muito utilizado, porque ele é muito pontual para nós. 2 Coríntios 3, 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Aqui está algo extremamente lindo para nós. A Bíblia está mostrando que na medida em que nós contemplamos o Senhor, vamos sendo transformados de glória em glória à sua própria imagem. Isso é maravilhoso. É a sua própria imagem. Quando eu estava pensando nesse texto aqui, nós não somos transformados, por exemplo assim, não somos transformados num José Luiz melhor. O José Luiz vai contemplar o Senhor de glória em glória para que o José Luiz seja melhor, que o Felipe seja melhor. Não. É para que nós sejamos transformados à imagem dele. É a transformação, né? Vocês percebem que isso é algo interno? Algo interno. Agora vamos ver os mecanismos para isto. Também um texto extremamente conhecido, mas muito importante para nós. Romanos capítulo 8, 2 versos, 28 e 29. Romanos 8, 28 e 29. Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho,
a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aqui está. De certa forma, esse versículo 29 está ao lado daquele versículo 18, capítulo 3, 2 Coríntios. É a mesma ideia aqui. Mas o adendo, o acréscimo aqui é o versículo 28, que fala-nos que todas as coisas são utilizadas por Deus para cooperarem juntamente para o nosso bem, que tem uma finalidade, que sejamos aí conformados à imagem do seu Filho. Então ele vai utilizar de todas as circunstâncias, todos os caminhos, para que nós possamos ser conformados à imagem dele. Vejam, por favor, esse versículo 29 fala de uma predestinação. Não caia no erro de pensar que é uma predestinação para a salvação ou para a perdição. Não é isso que o texto fala, ele não permite que pensemos assim. É uma predestinação para sermos conformados à imagem do seu Filho. O Ricardo, ele nasceu de novo pela graça de Deus, conheceu o Senhor. Agora, Ricardo, há uma predestinação em você, para que você seja conformado à imagem do Senhor. Você não é predestinado para a salvação, porque você foi salvo, você tem uma predestinação. E o Senhor vai usar de todos os recursos para alcançar o seu coração, para que Cristo seja mais e mais formado em você. Betânia é o quê? Betânia é exatamente todo esse movimento que acontece dentro do nosso coração. É lógico que depois desta transformação se tornar uma realidade, o que irá acontecer? Nós vamos testemunhar externamente. As pessoas poderão tocar na nossa vida, poderão tocar nas nossas escolhas, nos nossos valores, no nosso estilo de vida, que irão revelar que tipo de relacionamento temos tido com o Senhor. Valores, escolhas e estilo de vida. Não aqui dentro, né? Porque aqui é fácil, né? Mas é quando vocês me encontram por aí. Quando vocês me encontram por aí, eu tenho que ter valor, eu tenho que ter uma escolha adequada, eu tenho que ter um estilo de vida que glorifique a Cristo. Porque viver para Cristo aqui dentro, não, vamos questionar. Mas quando nós estamos longe das lentes, não só dos irmãos, mas da sociedade, o que acontece? O que eu faço das minhas escolhas, dos meus valores, meu estilo de vida? É ali que eu sou conhecido. É lá fora que Cristo, de fato, deve manifestar essa realidade da sua imagem sendo formada em nós. Então, lógico, quando o caráter dele está sendo imprimido em nós, nós vamos viver essa vida que agrada o seu coração. Vamos pegar aqui um exemplo bíblico e depois vou dar um outro para vocês. Da maneira, um modus operandi de Deus na nossa vida. Sempre vai ser assim, de dentro para fora. De dentro para fora. Vamos para o livro de Oséias. Oséias, capítulo 14. Depois do livro de Daniel, vocês encontram o livro de Oséias. Oséias, capítulo 14. É o último capítulo, apenas um único versículo, que é o 5. Oséias 14, 5. Observe bem aqui a maneira como o Senhor trata esse assunto. Serei para com Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará suas raízes como cedro do Líbano. Até aqui. Aqui está um pensamento impressionante da palavra de Deus. O Senhor Jesus está dizendo, o Senhor Deus está dizendo, serei para com Israel como orvalho, que estará sobre ele. Versículo 5, Oséias 14, verso 5. Aí diz assim, ele, lógico, o seu povo, florescerá como lírio. A pergunta que eu faço é, por que não como orquídea, crisântemo? Por que não dessas flores mais nobres? Lírio, dá no campo, lírio está no mato, tem um monte de lírio. Você vai dar uns pezinhos de lírio aí. Então, florescerá como lírio, mas, olha só, um lírio com raízes de cedro. Não é interessante isso? Ó, lírio, e lançará suas raízes como cedro. Você percebe que fala de profundidade, fala de coisas internas, escondidas. Agora, quando você vai estudar sobre o cedro, é uma coisa interessante também.
quando a semente é plantada, nos 3 primeiros anos, as suas raízes crescem 1,5 metro para dentro, para o fundo. 1,5 metro. A plantinha externa cresce 5 centímetros. 3 anos, 5 centímetros de um cedro. Mas quando você vai vendo e acompanhando o crescimento desse cedro fantástico, ele chega a atingir 40 metros de altura, que é um prédio de 13 andares aproximadamente. Fala de vida de profundidade. Então é assim. O Senhor está preocupado que as nossas raízes se aprofundem. E o externo seja isso aqui. Ele não quer uma aparência. É o figo. E o Senhor quer ver uma beleza interna no nosso coração. Ele quer ver aquelas flores. E se você olhar, vou estudar de novo o figo, então tem as flores, que são pequenos ramalhetezinhos, e na ponta está o frutilho. Bem assim lá dentro do figo. E aquela coloração linda. Aí quando você abre, na verdade é a inflorescência, é a flor invertida. É a infrutescência, é o fruto invertido. É a beleza. Isso é Betânia. Então o Senhor quer encontrar em nós essa realidade íntima, essa realidade que mostra-nos que as nossas raízes precisam ser aprofundadas. Isso é um princípio bíblico. Porque nós podemos incorrer no erro de ter um cabeção de conhecimento e vida espiritual desse tamanhozinho. Podemos dar uma aula maravilhosa em qualquer um aqui. Mas se nós não tivermos vida, que adianta? Então o Senhor quer que verdadeiramente as nossas raízes se aprofundem de tal maneira que elas busquem água lá no mais profundo solo, para que sustente esse cedro que está crescendo passo a passo. Mas para que o cedro possa crescer de maneira como este aqui, né, de quase 40 metros de altura, nós precisamos ter vida de profundidade. Aquelas raízes precisam descer, 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 descer. Essa é a beleza. O outro exemplo que eu queria dar para vocês, não está na Bíblia, mas ele é verídico. Quando você examina, por exemplo, as palmeiras do deserto da Arábia, então você vai perceber algo interessante. As palmeiras sempre, em todos os meses do ano, as suas folhas são verdes. Ué, mas como assim? Debaixo de um deserto, um sol escaldante pelo dia e um frio terrível à noite, vivendo essa situação, e as folhinhas sempre verdes. Qual é o segredo? O segredo encontra-se nas raízes. Elas descem em torno de 5 quilômetros abaixo do solo para buscar água. Vida de profundidade nos mantém vivos. As nossas raízes precisam ser aprofundadas. Isso o Senhor quer encontrar em Betânia. Ele quer verdadeiramente que sejamos este povo que tem essa compreensão de buscarmos uma vida íntima com Ele. Aí tem vários textos, né? Convém que Ele cresça e nós diminuamos. Para mim, o viver é Cristo, o morrer é lucro. A gente pode citar N passagens que vão cooperando com esta realidade para nós. Então, claro para vocês. Eu fiz aquela observação inicial ainda sobre o relacionamento, né, do povo lá de Jerusalém e Betânia, o contraste. Aí mostrei um pouquinho agora para vocês a respeito do significado desse. Vamos colocar fruto, não tem como nós usarmos aqui essa inflorescência. Lembrando que o preço de um figo é o preço de uma vida. Tudo isso está em Betânia. Porque eu até pensei, eu estava meditando sobre isso ontem, falei, Senhor, por que não tinha lá um pessegueiro lá? Vocês já viram a floração do pessegueiro? É muito lindo. É muito linda a floração do pessegueiro, é coisa maravilhosa. Senhor, podia ser um pessegueiro. Não, mas tem que ser figueira mesmo. Porque o figo, ele mostra a realidade interna, é o que o Senhor deseja dos seus.
dos seus. Essa é a beleza que nós temos. Então, tudo isso para que agora nós possamos ir lá um pouquinho para o capítulo 10 de Lucas, e vamos até onde nós pudermos hoje. Lucas capítulo 10, nós já havíamos feito uma leitura, lembram-se? Do versículo 38 ao 42. E aqui vamos pegar algumas porções e até onde o Senhor nos permitir, e iremos concluir quando o Senhor nos permitir novamente aqui. Então, novamente lembrando aquele contraste, né? Eu estou com meus olhos no versículo 38. O que aconteceu aqui então, no povoado chamado Betânia? Marta o hospedou, Marta o acolheu, Marta o recebeu. E vocês que ouviram, participaram da mensagem anterior, perceberam claramente que em Jerusalém ele foi completamente rejeitado. Estou sendo redundante com os meus irmãos. Mas aqui ele foi recebido. Por isso que é o lugar predileto de Deus na terra. Mas o Senhor deseja que esta Betânia aqui seja a realidade em todas as, vamos dizer assim, todas as gerações. Passamos por muitas, mas nós estamos aqui no século 21. O Senhor deseja olhar para essa assembleia e quer encontrar uma Betânia. Uma Betânia. E exatamente nós vamos começar a mostrar hoje o que é Betânia. Versículo 38 já vimos para vocês aqui. Hospedou. Novamente lembrando, fazendo contraste com aquele texto, né? Veio para que era seus e seus não o receberam. Mas em Betânia Jesus foi recebido. Isso é igreja. É igreja. Não é um sistema religioso. Jesus encontrou, guarde bem essa palavra, eu vou usá-la várias vezes. Jesus encontrou em Betânia um lugar de acolhimento. Ele encontrou um lugar de acolhimento. Lembram-se daquela fala do Senhor Jesus? Não preciso ir lá, só vou dar a referência. Lucas 9, 58. Jesus está dizendo lá para os seus discípulos: olha, as raposas têm seus covis, as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Você já pensou? O Criador do universo, o Criador das bilhões e bilhões de galáxias que existem, aquele que criou todas as estrelas, são 6 sextilhões de estrelas. Ele não somente sabe a contagem, mas ele deu um nome para cada uma delas. Maria, Joaquim, Padrinha, você. Hoje, o nosso irmão Lincoln, quando estava fazendo aqui o momento do partir do pão, ele lembrou, vou dizer em minhas palavras, meu irmão, Deus, ele movimentou o universo. A estrelinha, é você mesmo. Aqui, ó. Vai, faz o guia, faz a guia, para que aqueles sábios possam chegar até onde eu quero que eles vão. É assim. Ele chama pelo nome. Esse é o teu Deus. Esse é o teu Senhor. Então, este Senhor que fez tudo isso, não tinha lugar onde reclinar a cabeça. O nome dele é Jesus. Será que ele encontra um lugarzinho no teu coração? Amém? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Há uma discussão impressionante. Tem vida em todos os... Tem vida extraterrestre, tem OVNI, tem vida. Irmãos, o único lugar que tem vida é aqui, nessa terra. A terra, sabe o que a terra é? É a suíte presidencial de Deus. Suíte presidencial de Deus chama-se terra. Mas por que ele criou? Para a glória dele. Quando a gente começa a conhecer o Senhor, quando a gente começa a ver essa beleza, a gente começa a entender. E este Senhor deixou o seu trono de glória, veio a este mundo para buscar um pecador como eu, como Daniel, como qualquer um de nós. Ele veio e foi até o fim. Ele não desistiu de nós. Morreu a morte que eu deveria morrer. Mas aí eu morri nele, quando eu creio
Então creia que o Senhor Jesus Cristo morreu e ressuscitou para ser a sua vida. Ele veio por você. Ele deu a vida por você naquela cruz. E lembre-se, faça um parênteses aqui, talvez uma digressão rápida. Lembre-se, o mais rejeitado de todos disse assim: vinde a mim. Está com a alma machucada, está ferido, foi deixado de lado, foi abandonado. Vá para aquele que sabe o que significa ser abandonado. Vai para aquele que tem os braços abertos. E quando você chegar perto dele, você vai perceber que ele tem furos nas mãos. Esses furos ele carregará pela eternidade sobre as suas mãos, em sinal de amor por você. Vá a Jesus. Isso é Betânia. O Senhor quer encontrar em nós esse coração. Ele quer encontrar essa acolhida que Marta deu. Então, o que é Betânia? É um lugar de acolhimento. Betânia é uma figura clara da assembleia, da igreja que agrada ao Senhor. Ele precisa ser bem-vindo no meio do seu povo. Você lembra o contrário, como nós vimos, quando nós citamos aquela última carta escrita nas igrejas da Ásia, Laodiceia? Maravilhosa, né? Somos ricos, abastados, de nada temos falta. Ai, está tudo funcionando. Tapete vermelho, música, parede preta, o negócio está bombando, está bombando. Mas Jesus estava do lado de fora. Onde Jesus encontra-se no meio do povo dele hoje? Fala-se Jesus, canta para Jesus, prega sobre Jesus, mas cadê Jesus? Onde ele está sendo honrado? Onde ele está sendo acolhido? Ele está buscando Betânia. Ele quer ser recebido, irmão e irmã. Ele quer ser recebido no seu coração, no meu coração, na assembleia. Ele encontrou então em Betânia exatamente o que ele nunca encontrou no sistema religioso. Ele encontrou gozo no seu coração. A gente tem uma ideia muito errada do Senhor Jesus. Talvez só o Anselmo Abílio vai lembrar desse assunto aqui. Antigamente tinha filmes que passavam no cinema, chamado Jesus. Lembro do diretor Franco Zeffirelli. Você lembra dele, né, Mauro? Não, né? Franco, ele fez um filme muito interessante, mas só que na época eu não entendia. Para mim era aquele desenho. Jesus parecia um boneco de cera. Não sorria, cabelo não podia nem bater vento, ele andava como um boneco de cera. Então a ideia que nós tínhamos de Jesus era uma coisa assim, um boneco de cera andante, intocável. Mas não é, esse não é o nosso Jesus. O nosso Jesus é diferente. Nosso Jesus brinca com criança. Nosso Jesus está no meio de pecadores. Nosso Jesus está no meio do povo querendo mostrar o seu amor. Ele é 100% homem, 100% Deus. E quando nós verdadeiramente entendemos que precisamos acolher, receber, então o seu coração se alegra. Ele tem gozo no seu coração. É impressionante. Vamos um pouco mais à frente para já irmos para a nossa conclusão de hoje. Vamos ver um outro aspecto importante, aquilo que Jesus encontrou em Betânia. Ele encontrou o acolhimento, primeiro. Ele encontrou ouvidos atentos ao seu ensino. Novamente, estamos no texto, versículo 39, vou ler novamente para vocês. Tinha ela, ou seja, Marta, né? Uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Isso é Betânia. É quando nossos corações se inclinam diante do Senhor para ouvir o que Ele tem a falar. E junto com esse verso, versículo 42, a fala do Senhor Jesus para Marta. O que Ele tem a falar aqui? Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não será tirada. Então, o que é Betânia? Betânia é um lugar onde o Senhor encontra ouvidos atentos às suas
palavras, ao seu falar, ao seu falar. Todos nós viemos de uma situação onde nós muitas vezes nos tornamos especialistas em doutrinas, mas nós não temos relacionamento com aquele que a doutrina tem falado. Nós precisamos ter um relacionamento pessoal com Cristo. Nós precisamos falar com Ele, andar com Ele, ter comunhão com Ele. Ele deseja ganhar nosso coração. Uma assembleia, para que ela se torne uma assembleia perfumada, ela precisa não só receber o seu Senhor, mas ter os seus ouvidos atentos ao que Ele tem a falar. Qual é o ensino dEle? Qual é a palavra? Qual é a verdade presente que o Senhor tem trazido ao nosso coração? Ele tem nos falado de Betânia. Ele quer de fato que nós sejamos constituídos em Betânia. Individualmente falando, na família e coletivamente também. Ele deseja isso. Está claro para nós? O que ele não encontrou no sistema religioso, o sistema do judaísmo foi criado pelo próprio Deus. Mas o propósito de Deus ter criado aquilo lá era como uma sombra, para que quando a realidade chegasse, tudo aquilo se desfizesse e a realidade, que é Cristo, pudesse ser exaltada. O que os religiosos fizeram? Nós queremos a sombra, nós queremos ficar com os rituais, nós queremos ficar com as liturgias, queremos ficar com as pompas, com tudo isso. Matam a realidade. Isso que aconteceu, isso que a religião faz. O seu desejo é que nós, de fato, não só o recebamos, mas tenhamos ouvidos atentos ao seu falar. Em Provérbios 4:20, apenas um texto para corroborar com isto. Provérbios 4:20. Provérbios 4:20. Texto bem pontual. Provérbios 4:20 diz assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Aqui está. Para somar com aquilo que estamos falando da importância de termos ouvidos atentos ao seu falar. Aqui mais uma palavra. Filho meu, atenta às minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os teus ouvidos. Já que estamos em Provérbios, capítulo 8 de Provérbios, 34 e 35. Olha só. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me acha a vida e alcança o favor do Senhor. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha palavra, da minha entrada. Irmão, irmã, ame a palavra do Senhor. Alimente-se da palavra de Deus. Quando você bebe água, você não fica pensando que você está bebendo 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Você bebe, qual é a química? Não, você bebe que faz bem. A palavra de Deus, quando é alimentada, ela vai saciar a sua sede, alimenta o seu coração, todo o seu ser. Espiritualmente falando, é a mesma coisa do ponto de vista da palavra. Precisamos nos alimentar da palavra. Vou concluir por aqui dizendo algumas palavras, depois nós vamos avançar, permitindo o Senhor. Então, nós teremos vários outros aspectos que Jesus encontrou. Ele vai encontrar o serviço adequado, ele vai encontrar a adoração, ele vai encontrar ressurreição. Para finalizar, deixa eu só falar algo que eu disse quando terminei no último encontro. Nós estudamos aqui os milagres de Jesus, os 7 milagres. O último foi lá, a ressurreição de Lázaro, capítulo 11 de João, que está dentro do contexto de Betânia. Já vimos um aspecto, por que Jesus demorou? Ele tem seu modo, ele tem o seu kairos, né? Ele não trabalha com cronos, ele tem o seu meio de agir, mas ele deixou que 4 dias Lázaro ficasse sepultado e que gerasse mal. Não, guarde bem isso, depois vamos reforçar.
É impossível haver Betânia com a nossa vida natural. Ele vai esperar que você tente de tudo com a tua vida natural, até que você chegue à conclusão e fale assim, ela precisa feder. Ela precisa estar de 4 dias e estar em estado de putrefação. Aí o Senhor Jesus entendeu? Conheceu que não dá certo a vida natural? Então ele vai assim, aí fala assim, Wagner, vem para fora. Fernando, vem para fora. Aí vocês vão viver pela vida de ressurreição. É isso que quer dizer. Isso é Betânia. Betânia só é caracterizada por vida de ressurreição, que é testemunho. Mas isso é apenas para vocês já refletindo naquilo que será falado. Então, queridos irmãos e irmãs, que o Senhor nos ajude. O nosso maior anseio e desejo é que o Senhor encontre Betânia. Vocês se lembram de um texto que nós lemos aqui, que quando Jesus voltar, vou começar da maneira quando ele partiu, né? Quando ele andou 40 dias no meio dos seus, aí pegou os seus, levou lá para Betânia, e de lá ele subiu para os céus. E a promessa é, da mesma maneira como vocês viram ele subir, ele vai voltar para Betânia. Betânia nada mais é do que o modelo daquelas assembleias que agradam o coração do Senhor. Vocês que leram o livretinho, tem mais alguns aí, é só pegar e levar para casa, estão entendendo o contexto mais amplo agora. É muito importante. O Senhor deseja encontrar Betânia no nosso coração. Então que o Senhor nos ajude. O Senhor continue a falar ao nosso coração. Nosso maravilhoso Senhor, nós somos tão gratos a Ti. Nós Te louvamos, Senhor, porque Tu és tão maravilhoso. Como o Senhor nos surpreende com o Seu amor. Em meio a tantas dificuldades, em meio a tanta rejeição, o Senhor ainda faz um convite para nós, para que nós possamos ir a Ti, que Tu és manso e humilde de coração. Senhor, como Tu és amável, como Tu és lindo. Senhor, sobre cada vida presente aqui, repouse a Tua graça. Que a Tua palavra penetre no coração de modo profundo. Nós desejamos, Senhor, ainda que não podemos pela nossa vida natural, nós desejamos ser Betânias. Queremos ser, de fato, aquele lugar onde Tu Te agradas, onde o Senhor é bem recebido, onde o Senhor é acolhido, onde o Senhor te encontra ouvidos para ouvir e tantas outras realidades. Encontre em nós esta verdade. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe. Uma boa semana para vocês.